Ei, Deus é Deus de reconstituição. Hoje eu quero comentar com você aqui no canal a reconstituição que Deus realizou na vida de Pedro. Essa palavra se encontra no livro de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, que vai nos contar que logo depois que Pedro peca, Jesus vai atrás dele, porque Jesus não desistiu da vida deste homem. Jesus queria usá-lo para propagar a sua palavra. Pedro nega Jesus na situação que 3 pessoas perguntaram se ele conhecia o mestre. Ele afirmou que não. E logo depois que ele peca, ele retorna ao mar e Jesus, quando ressuscita, vai atrás de Pedro. Ele não desistiu de Pedro, por mais que Pedro já estivesse desistido do seu ministério, da sua vida e retornasse ao mar, do lugar que o mestre o havia tirado. E assim como ele reconstrui a vida de Pedro, ele reconstrui a minha e a sua. Porque muitas vezes nós pecamos contra Deus, mas Deus continua insistindo em nós. Ele continua querendo nos usar para ser um vaso nas suas mãos. Quando Pedro se dispôs em João 21 a ser usado por Cristo, quando Cristo falou, apacenta as minhas ovelhas, em Atos 3, Pedro se levanta e começa a pregar a palavra. Pedro começa a ganhar almas para Cristo. Então, por mais que você tenha pecado contra Deus, por mais que você tenha pecado contra Cristo, você precisa se levantar, você precisa tomar uma decisão, você precisa ter uma nova atitude, assim como o apóstolo Pedro. Assim como ele deixou para trás o seu pecado, você também precisa deixar para trás e começar a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Começar a ser usado por Deus. Ser usado por Deus também tem que ser uma vontade nossa, porque Deus vai exigir algumas coisas de você. Jesus, ele exigiu que Pedro deixasse para trás aquele ato que ele fez de negar o próprio Cristo. Então, certamente hoje ele está pedindo de você uma nova atitude, uma nova conduta. Então, se levante, comece a fazer aquilo que Deus quer, comece a viver a reconstituição de Deus para a tua vida. Ele quer transformar a tua história. Ele quer usar você para você propagar essa palavra que traz vida eterna, assim como ele usou Pedro. Pedro, ele foi um dos discípulos mais emocionados e talvez um dos mais improváveis que seria usado por Deus para propagar a palavra, mas ele foi usado, porque quem o chamou foi Cristo. E quando Cristo chama, ele fala assim, ei, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Foi essa palavra que ele ministrou sobre a vida de Pedro. E a palavra que Deus tem para o teu coração é que ele quer te usar para você também propagar a palavra através do canto, através da palavra dele. Então comece a se levantar hoje. Tenha uma nova posição na tua vida, tenha novas prioridades, assim como o apóstolo Pedro teve. Não foi fácil a renúncia que ele fez, mas você também pode conseguir da mesma forma que ele conseguiu. E Pedro, ele teve um encontro significativo com Jesus, porque quando Jesus o encontra no mar em João 21, Jesus não reconstruiu somente o seu físico, mas Jesus começou a reconstruir o coração de Pedro. Ele começou a tirar a dureza que Pedro tinha. Ele começou a tirar tudo aquilo que não agradava a Deus. Ele reconstruiu o apóstolo Pedro de dentro para fora. E assim ele faz comigo e com você. Quando ele for reconstruir a tua história, ele vai mexer com a tua estrutura, ele vai mexer com o teu coração, porque ele vai fazer de você uma nova criatura. A reconstituição de Deus, ela nos traz mudança, ela nos traz renovo. E se você quer viver essa reconstituição, saiba que você viverá coisas novas, que vai exigir de você uma nova conduta, uma nova atitude, vai exigir de você ser uma nova pessoa diante de Deus e vai exigir de você a ação de abandonar algumas coisas, assim como Pedro teve que abandonar a sua paixão de pescar peixes. E Deus vai te usar com aquilo que você sabe fazer. O apóstolo Pedro pescava peixes e Jesus falou, a partir de hoje você vai pescar homens. Ou seja, a partir de hoje a tua busca vai ser buscar pessoas para a minha presença. Da mesma forma que você ia ao mar, que você pescava, você vai em busca de pessoas para vir para mim. E Deus usa Pedro com a habilidade que ele tinha. E ele vai usar você com a habilidade que você tem. Que essa palavra possa fazer morada no teu coração. Obrigada por assistir até o final. Amém?